São mais de 20 depoimentos à Polícia Civil de presos pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Esses depoimentos todos, o The Intercept Brasil teve acesso, foi publicado no site ontem pela manhã, e por mais que nós já tínhamos tido relatos de que o Exército havia impedido a Polícia Militar de acabar com o acampamento em frente ao quartel em Brasília, por pelo menos 3 vezes, esses depoimentos, os quais eu citei no início do programa, demonstram aí uma clara omissão do Exército e até uma cumplicidade para com os golpistas dentro do Palácio do Planalto. E eles impressionam, né, professor? Muito. Impressionam muito e deixam indícios fortes de que o Exército tomou partido, se a gente pode dizer, né, nessa discussão, deixou de atuar como um ator de Estado, né, e para defender o Estado brasileiro e acabou interferindo de maneira favorável aos manifestantes, o que se mostrou um problema grande agora para ser administrado, né, porque claramente, se esses depoimentos se confirmarem, né, assim, são indícios de que o Exército agiu de uma maneira muito parcial e isso tem que ter consequências, né. Se isso de fato aconteceu, merece ser investigado como item de primeira hora, e se isso de fato se mostrar fato, punições precisam acontecer, e isso é bastante controverso a essa altura, diante de tudo que o Exército fez nos últimos 4 anos. Bom, a gente tem também relatos de embates relatos desses presos, de embates entre a Polícia Militar e o Exército, e de que a polícia agiu com truculência com os manifestantes. Relatos desses presos, né? Professor, qual é a régua de avaliação de uma possível truculência, considerando as imagens do caos que a gente teve acesso? Então, as imagens de truculência da polícia são muito pontuais, na verdade, né? Na maior parte das vezes, pelo menos aquilo que parecia ser a Polícia Federal, a Polícia Militar, ela teve um comportamento, muitas vezes, acho que até similar a esse que está sendo apontado de representantes do Exército, né? Então, ter havido um conflito entre essas forças mostra que o cenário não é tão transparente assim para a gente, só por conta das imagens, e mostra que, mesmo dentro das corporações, principalmente da Polícia Militar, houve divergência, porque havia quem tentasse dissipar o movimento, tentasse acabar com o que estava acontecendo, enquanto outros escoltaram os manifestantes até os palácios todos, né? Então essas imagens também aconteceram, mostrando que os policiais acompanharam essas pessoas na crença de que aquilo, na inocência, pelo menos do nosso olhar, né, de que aquilo seria pacífico, e era evidente que não poderia não ser. Então, mostra que a Polícia Militar, mesmo dentro da corporação, não teve um posicionamento unânime. Quanto à truculência, em particular, a gente sabe que, diante do que estava acontecendo, de tudo que os manifestantes estavam fazendo, era difícil não agir com talvez com algum grau de truculência. É evidente que isso também tem que ser investigado, a polícia não deve agir assim, isso é uma questão que aparece sempre. As polícias, aparentemente, no Brasil, elas acabam sendo mal treinadas e têm dificuldade de lidar de maneira pacífica com manifestações. A gente vê sempre esse tipo de problema, né? Quando tem manifestações públicas, sempre há confronto com a polícia, e a polícia cede às provocações dos manifestantes e acaba entrando em conflito aberto, o que sempre acaba fazendo com que as pessoas se inflamem ainda mais. Então é evidente que se houve excessos da polícia, isso também tem que ser investigado e também vai merecer punição, se for o caso. Investigação. O grande problema todos os depoimentos até aí colhidos mostram que o Exército tomou um papel parcial nessa história. Bom, eu citei, professor, na abertura do programa, uma possível ingenuidade do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que garantiu que os acampamentos em frente aos quartéis eram manifestações democráticas e pacíficas. Ele até citou que tinha familiares e amigos acampados. E citei também a informação do Correio Brasiliense, de hoje pela manhã, de que o governo do Distrito Federal tinha elaborado uma petição ao ministro Alexandre de Moraes, no dia 26 de dezembro, para desmontar o acampamento em Brasília.
Mas tanto o governador Ibanez Rocha quanto o ministro Flávio Dino foram convencidos em reunião no dia 27, no dia seguinte à elaboração dessa petição, eles foram convencidos pelo José Múcio de que a petição não era necessária, porque o Exército lhe passou a informação de que o acampamento seria desfeito de forma voluntária no dia 29 de dezembro. Então, a petição ficou no limbo, ou melhor, no Sistema Eletrônico de Informação do GDF, do Governo do Distrito Federal, e está lá até hoje. Professor, o senhor acredita em uma possível conivência de Múcio com o Exército, ou ele foi ingênuo mesmo? E mais, o que o senhor acha da postura de Flávio Dino e de Lula de afastarem neste momento qualquer possibilidade de substituição do José Múcio, pelo menos por enquanto? Eu acho, bom, começando pela sua segunda pergunta, eu acho que a manutenção do Múcio no poder hoje me parece ser uma jogada de risco e cada vez mais difícil de se sustentar à medida que as informações vão aparecendo. O ministro de Estado não pode ser ingênuo nesse ponto, né? Quer dizer, colocar a segurança dos palácios todos em risco simplesmente porque você confia que o Exército vá fazer, e se não fez, e era para fazer dia 29, não aconteceu, nada foi feito depois, né? Então, quer dizer, ainda que ele confiasse nessa palavra que a gente não sabe de onde veio essa informação exatamente, né? Quer dizer, tem uma declaração dele até agora só, né? Quer dizer, qual é a informação que o Exército passou, quem passou essa informação, por que isso não foi feito, e se era dia 29, ainda haviam 2 dias para desmobilizar e tirar os acampamentos que em nada eram democráticos, né? Assim, dizer que as manifestações nas portas dos quartéis eram democráticas, eu acho que esse é um discurso falacioso que já vem sendo repetido no contexto político brasileiro há algum tempo. E as ruas pedir por intervenção militar não pode fazer parte de um jogo democrático em lugar nenhum do mundo. Isso não tem nenhum sentido, né? Você não pode usar a democracia para pedir o fim dela. Então, se as pessoas estão na rua fazendo esse tipo de manifestação, elas precisam ser retiradas, ou a gente precisa se resguardar através de leis que resguarde a democracia desse tipo de manifestação. Então, elas não são democráticas, né? Então, ele está tentando se segurar. O Lula aparentemente, por enquanto, o apoia, mas isso talvez seja a maneira que o Lula esteja encontrando de lidar com as forças militares para não entrar num confronto mais aberto, mais forte, mas me parece que isso está ficando insustentável. À medida que as notícias aparecem, o Múcio claramente se equivocou. Como eu estou dizendo, não pode ser ingênuo nesse ponto, né? Ele precisava ter tomado medidas outras, para além de acreditar que o acampamento ia ser desmontado no dia 29, 2 dias antes da posse. Ele tinha 2 dias para perceber que aquilo não foi feito e tomar outras medidas. Por que nada aconteceu? A professora Mila Montenegro, que é membro aqui do canal, questiona aqui no chat, ela pergunta se tirasse o Múcio, não ia gerar mais clima ruim com o Exército? Será que isso se passa também pela cabeça do Lula? Passa. Não tem a menor dúvida que passa. O Múcio foi colocado ali aparentemente como uma pessoa, como um apaziguador, como alguém que fosse capaz de criar uma interlocução um tanto melhor com as Forças Armadas, com o Exército, mas esse tipo de equívoco, quer dizer, se ele foi enganado pelo Exército, né, por exemplo, tem consequência. Ele não pode... e é essa pressão que está encaminhando, né, para cima dele. Quer dizer, a gente pode entender que criaria problemas, e acho que é por essa razão que ele não foi sumariamente dispensado, né, porque já pediram a cabeça dele logo após dia 8 de janeiro, já estavam dizendo que ele havia cometido alguns equívocos que seriam justificados, que justificariam a demissão dele, mas Lula tem insistido, e entendo eu, exatamente para evitar maiores conflitos com o Exército. Mas eu acho que tudo isso vai ter limite, e me parece que o conflito com o Exército vai precisar acontecer alguma hora. Talvez a grande questão para o Lula seja o timing de tudo isso, né? Quer dizer, agora, ainda muito próximo do evento, mexer com as Forças Armadas, com generais da ativa, pode causar uma inflamação de novo dos ânimos dessas pessoas, e aí novamente mobilizar as pessoas. A questão é que o movimento todo não pode ser esquecido, não pode, essas investigações têm que avançar, e se eventualmente forem apurados que representantes das Forças Armadas estiveram envolvidos, foram coniventes com o que aconteceu, eles têm que ter a punição cabível, né?
A questão do timing disso tudo é essencial aí, e acho que é com isso que o Lula está trabalhando agora, né? É o que parece ser o que está acontecendo, tentando achar o melhor momento de enfrentar tudo isso. Vamos ver se ele acerta, né? Pois esse timing, na sua avaliação, não seria hoje nessa reunião? Bom, não foi citado nada de antemão em relação a essa reunião de hoje pela manhã, que seria conversado sobre esses assuntos, né? Pois então, a impressão que me dá, o Lula vai esperar passar um pouco. Eu acho que é tentar, de alguma maneira, fazer com que os ânimos se arrefeçam um pouco, as pessoas se acalmem com relação ao que aconteceu, entendam quais são os papéis, consigam identificar quem são pessoas envolvidas, mas ele vai ter que mostrar pulso, por um lado, que significa eventualmente implicar na punição de alguns membros das Forças Armadas, mas ele não pode fazer isso soando como vingança, soando como que permita as pessoas interpretarem assim, que permita as pessoas interpretarem como uma perseguição, como um justicialismo, né? Ele vai buscar vingança contra tudo que o Exército fez, não pode soar assim. Então eu acho que é um pouco em torno disso que ele está fazendo. Tem a pressão para a punição, para a investigação, para que esses atos não se repitam, mas, por outro lado, ele precisa administrar. Não acho que vai ser hoje. Assim, se eu fosse apostar, ele vai esperar um pouco mais para envolver as Forças Armadas mesmo nessa história e, eventualmente, apurar ou, enfim, voltar suas forças no combate ou no confronto com as Forças Armadas, né? Bom, Margot Cel questionou aqui no chat e já está respondido, né, Margot? Ela queria saber, professor, qual a principal dificuldade que o senhor vê em punir os militares. Na verdade, já está praticamente respondida, né? O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? O grande problema sempre foi... Eu acho que a democracia brasileira não encontrou ainda maneiras adequadas de enfrentar o Exército, as Forças Armadas em geral, né? Depois de 1985... a gente nunca encontrou uma maneira correta. Você vê mesmo as comissões da verdade para apuração de tudo que aconteceu durante o regime militar, elas demoraram muito para ser feitas, elas são sempre com algum descrédito, com algum descaso, e os exageros todos dos militares estão sempre colocados em algum ponto de condescendência ou de uma punição meio branda por vezes, né? Ou quando existe. E é disso que a gente está falando, de reparos históricos, da maneira como o Exército entende o seu papel no Estado brasileiro e enfrentá-los, de alguma maneira, criar o conflito, é algo necessário. A gente precisaria fazer para a democracia brasileira avançar. A questão é o momento agora, quer dizer, eles aparentemente, se não houvesse tanta proximidade do Exército com o governo Bolsonaro e com os manifestantes, talvez fosse menos difícil. Mas o apoio de parcela da população, que é praticamente irrestrito a qualquer intervenção militar, e de parte das corporações com certas disposições, que a gente não sabe bem até onde vai, quem está disposto a apoiar a manutenção do jogo democrático, àqueles que entenderiam que está sendo rompido se o Exército fosse punido, pode levar a uma situação de escalada dos ânimos, e aí vira um problema ainda maior, né? Então você tenta punir, e como reação à punição as pessoas reagem colocando tudo a perder. É esse o problema geral, mas que é um problema central do regime democrático brasileiro, não tem dúvida. Não tem dúvida. Pessoas estão na rua usando a democracia para pedir o fim dela com o apoio dos militares que deram apoio a isso. Isso não pode ser mais problemático. Professor, as Forças Armadas ainda não se manifestaram oficialmente sobre o que aconteceu. O senhor espera que isso aconteça? Que haja uma manifestação, seja de forma oral, ou seja com algum documento, enfim? Seria importantíssimo que fizessem, porque mostram os gestos de comprometimento das Forças Armadas com a manutenção da ordem de um regime democrático, né? Eles precisam fazer isso, eles precisam traçar a linha, né, do que é aceito e do que não é, do que pode, o que é permitido para as Forças Armadas fazerem e o que não. O gesto, por exemplo, logo após os ocorridos de 8 de janeiro, em que os presidentes dos três poderes, né, do Executivo, Legislativo e Judiciário assinam, são atos importantes, em que mostram comprometimento com algo que é valioso para
para nós todos. Então o Exército, as Forças Armadas em geral, também precisam fazer isso. Também precisam mostrar seu comprometimento. Certo? Hoje a visão que a gente tem é que eles são viesados, eles são ideologicamente motivados. E apesar de sempre terem sua ideologia, ela não pode sobrepor as funções de um ente de Estado. Né? E é isso que eles precisam resguardar e mostrar o comprometimento. Enquanto eles não fizerem isso, a gente sempre fica sujeito a que as forças políticas tentem buscar apoio deles. E isso é naturalmente problemático. Né? Eles precisam mostrar isenção. Então uma manifestação seria muito bem-vinda. É difícil saber se eles vão fazer ou não, porque eles estariam eventualmente criando problemas na corporação, dado que parte está claramente comprometida, eles deixaram avançar demais, mas seria importante que fizessem. Professor, e o que mudou na relação do Lula com os militares do primeiro mandato para esse que recém começou? O senhor chegou a estudar assim, sobre como era antes e como... Já começou de forma muito inflada, né? Mas agora nesse mandato, e antes? Não, antes era muito mais... foi muito mais tranquilo, né? Do que esse começo. Assim. O Lula teve alguns momentos de dificuldade, mas no geral nada se compara com o que está acontecendo agora. Até porque... a maior parte da corporação, pelo menos as manifestações públicas, né, das Forças Armadas e agentes da polícia, muitas vezes, mostrava a rejeição a ele. Né? Então, o tempo todo, ele não encontra facilmente interlocutores ali. Então, o Múcio cumpria essa função agora, ou cumpre essa função agora, de tentar buscar a interlocução com as Forças Armadas num lugar em que o Lula tem encontrado uma dificuldade que ele não teve nos outros mandatos, né? Pelo menos não nesse grau, não nesse nível, e tudo tem a ver com o contexto eleitoral do ano passado. Então, esse cenário é novo, esse cenário é diferente para ele, e tem se mostrado difícil de ser manejado, claramente. E o que os militares esperariam em troca agora pelo apoio ao Lula, professor? Então, eu acho que parte do ponto, Sara, está em que os militares não deveriam apoiar ninguém. Né? Eles devem apoiar o presidente por ser presidente, é a presidência, e não o presidente. Né? É a presidência da República que tem que ser resguardada como uma entidade do Estado Democrático brasileiro, e é o comprometimento que o Exército tem que ter é com isso, não com quem ocupa o cargo, não com quem está ali agora. Eles mostraram um comprometimento e um envolvimento na gestão anterior que é praticamente incompatível com o que eles precisariam ter feito e com o que eles precisam fazer agora. Né? E é desse tipo de discussão que a gente tá fazendo, que essa situação é muito mal resolvida na história política brasileira, e não vai se resolver agora também, né? Pelo menos é o que parece, assim, a própria formação, a questão cultural, o Exército não tem tido menos interesse em tomar o poder, em voltar a um golpe de Estado, pelo menos é o que parece, mas ao mesmo tempo para a parcela da corporação não é assim, então é difícil saber o tamanho do problema dentro das Forças Armadas, né? Qual é a parcela que não aceita esse papel, qual é a parcela que aceita. E os generais ou os comandantes das Forças Armadas têm que buscar esse tipo de leitura para fazer com que funcionem em uníssono, né? Funcionem todos por mesmo lado. Essa é a outra dificuldade lá dentro. Bom, o senhor falou que eles não devem se posicionar, enfim, né? Mas, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, os militares tiveram muito espaço, não apenas nos cargos para oficiais da ativa, mas também constitucionalmente, como fiscalizar o processo eleitoral, que antes isso não acontecia. Mesmo o Exército, enfim, os militares, como é que eu vou explicar? Eles não podendo se posicionar, né, não deveriam se posicionar. Seria interessante para o governo atual, para o governo federal, neste momento, manter a relevância desses militares no poder aí, a mesma relevância que eles ganharam nos últimos anos, ou não, sendo essa mesma relevância, tentar mantê-los perto? Então, não, de fato eles teriam que assumir a distância necessária para que o poder permaneça entre os civis
e que os militares cuidem das questões do Estado brasileiro e não se envolvam nas decisões de governo e da maneira como o processo civil acontece para eleição e seleção de representantes, né? Uma enorme diferença do que aconteceu no Brasil para o que aconteceu nos Estados Unidos está exatamente no papel, né, nesse levante contra o Congresso, contra o Parlamento, tem exatamente a ver com o papel dos militares, né? Então a gente vê uma diferença que lá nenhum militar falou nada e fez nada de fato. Eles cumpriram, pelo menos no grosso que a gente pode ver, com as funções esperadas das forças militares num país democrático. Agora aqui, essa distância é sempre controversa, é sempre difícil. Os militares não são fiadores da democracia no Brasil. Eles não deveriam, do ponto de vista normativo, ter envolvimentos dessa ordem. Eles se envolvem por uma questão, inclusive, histórica no Brasil, né? Quer dizer, desde o início da República, eles estão participando do processo, por vezes de maneira muito clara e ativa, por vezes atuando quase como um fiscal e um fiador. E essa memória que precisa ser rompida. Eles não são fiadores de processo eleitoral. Não cabe a eles decidir como o processo acontece, quem é eleito, quem não é. Nós temos judiciário para isso, nós temos os partidos políticos para isso, se organizam, né, para cuidar das eleições. Isso não cabe ao Exército. Então, o Exército tem que voltar para o seu espaço, voltar para as suas funções e deixar o processo político caminhar nas mãos dos civis. E esse distanciamento, por ser um governo a ter que tomar esse tipo de atitude, né, a manter essa distância, ainda mais que a gente perdeu o momento histórico logo após o regime militar, quando, né, talvez fosse um momento histórico mais fácil de fazer isso. Agora, a permanência desse tipo de discurso que foi, né, de discurso de que os militares têm relevância, deveriam ter algum papel, foi aumentado nos últimos anos, e no governo Lula a ideia é que isso retome. É claramente esse o movimento, de que volte para trás, né, de que reflua. Mas leva um tempo, vai levar um tempo, e todo o peso de ser o Lula fazer isso e a oposição que ele vai encontrar ideológica dentro das Forças Armadas vão aparecer sobremaneira, né? Acho que esse vai ser um dos maiores desafios, não sei se durante todo o governo, mas pelo menos agora no início, professor. A gente tem comentários aqui do Gilberto Oliveira no chat. Ele escreve que ele foi militar por 36 anos e que os amigos dele vivem com medo do comunismo. Algo muito louco. O Paulo Bueno escreve que se precisa de uma reforma educacional nas academias militares. Eles têm ensinamentos e direcionamentos de coisas ultrapassadas, como a luta contra o comunismo. E aí eu pergunto para o senhor acredita numa reforma militar? Olha, ela poderia acontecer, deveria acontecer, por exemplo, do ponto de vista do pagamento das aposentadorias e da carreira, da organização do Exército, né, das Forças Armadas como um todo. A maneira como o ensinamento dentro das academias militares acontece já foi alterado, quer dizer, a gente lembra, pré-1964 era ainda maior, mais politizado, vamos dizer assim, do que é hoje. Mas esse medo do comunismo que coincide com o discurso político da extrema-direita não tem sentido algum, né? Não tem sentido algum. O comunismo no Brasil nunca foi de fato viável, nunca foi real, não sei lá, com Luiz Carlos Prestes, foi talvez o mais perto que a gente tenha chegado, nós estamos falando do início do século XX, numa iniciativa maior. De resto, talvez, assim, nem João Goulart chegou tão perto assim, de propor qualquer coisa que pudesse assemelhar ao comunismo no Brasil. E, então, assim, é um medo absolutamente infundado em que não vai depender do Exército também resolver esse tipo de coisa, porque se a população brasileira se converter, vamos dizer assim, ao comunismo, não vai ser Exército. Talvez a gente entre em guerra civil, mas o Exército não deveria ter papel exatamente em algo assim. Seja como for, nós estamos longe disso, né? Uma percepção completamente equivocada de onde as forças políticas se colocam. O PT deixou de representar qualquer coisa próximo de um regime socialista e nem tanto comunista faz tempo, mas eles continuam falando disso e isso apareceu, né? Então, não sei se é uma reforma educacional exatamente, mas acho que é da maneira como as lideranças organizam as próprias Forças Armadas, talvez já seja suficiente para fazer com que o Exército entenda seu papel dentro de um regime democrático.
Bom, a gente tem outra pergunta aqui do nosso chat. A Ana Mello quer saber, professor, qual é o papel da Comissão da Verdade? Agora? É isso. Difícil, então, né? Pois é. Não, porque assim, a Comissão da Verdade era algo extremamente necessário, porque resgataria a memória de um período em que as informações eram completamente deturpadas e nada vinha a público, né? Então a gente poderia olhar para a Comissão da Verdade como um processo em que a retomada do controle democrático no país resgatasse a memória de um período em que as informações eram completamente negligenciadas e ficavam restritas ao governo, que era autoritário e, portanto, não prestava contas para ninguém. Certo? É esse o papel. Não é caça-bruxas, não era exatamente... ia acabar servindo para denunciar pessoas, mostrar os excessos, mostrar o que aconteceu, mas ia servir, ia ter um papel de manter a memória, de um resgate histórico, para que a gente lembrasse, soubesse, pudesse ensinar as pessoas e mostrar às pessoas o que aconteceu. Por que a gente ainda ouve pessoas falando de que durante a ditadura era melhor, durante a ditadura as coisas eram assim, assado? Porque nunca foi mostrado a elas, nesses resgates dessas comissões, o que de fato aconteceu. E ela tem uma imagem do que ela vivenciou, que é claramente parcial, porque é a experiência própria dela, né? Então precisa ser mostrado o que aconteceu, e isso de fato no Brasil nunca aconteceu, né? Pelo menos não com essa extensão, não com essa relevância, né? É isso que precisaria ser feito, né? Há experiências no mundo, como na África do Sul, por exemplo, de resgate de comissões da verdade sobre o apartheid, por exemplo, né? E isso eles ressaltam sistematicamente para que se evite, para que a experiência histórica não aconteça outra vez. E agora aqui no Brasil a gente não fez, e a gente se viu diante de uma situação em que parcela das pessoas queriam que aquilo acontecesse de novo, né? Dizendo que era melhor. Elas não sabem o que aconteceu, elas nunca vivenciaram aquilo. Aí elas entram em conflito com a polícia, reclamam, elas vão presas e aí elas reclamam que elas estão presas contra a sua própria vontade. Você imagina durante um regime democrático, um regime autoritário, o que não seria da vida dessas pessoas? E elas não sabem o que aconteceu. Então a Comissão da Verdade poderia ter esse papel, né, de manutenção da nossa história, de manutenção da memória da nossa história.